porque obviamente que há empresas que têm um pacote dedicado a pessoas de fora e que esse pacote inclui muita coisa, outras empresas não conseguem acompanhar isso, obviamente fazem de acordo com as suas condições. Como é que é na Trend? Como é que vocês fazem? Fazem um pacote de imigração para Sim. toda a gente? Vai variando, caso a caso? Como é que Yeah. funciona? Nós tentamos ser muito equilibrados. Nós queremos claramente ajudar naquilo que é o essencial, digo visto, onboarding, ajuda inicial com o alojamento. O que acontece é que nós não queremos criar aqui uma dependência total. Nós queremos que a pessoa também esteja comprometida com esta mudança. Isso é muito importante para nós, que realmente estamos aliados. Tanto nós como o candidato que quer vir trabalhar para Portugal tem que estar comprometido com essa mudança. E claro que nós estamos aqui dispostos também a ajudar e a fazer esse investimento. Ou seja, acima de tudo nas nossas propostas, acho que conseguimos passar este esclarecimento, ou seja, sobre todo o processo. Vir para Portugal, trabalhar para Portugal não é um processo assim tão simples. Sabemos que a questão burocrática é complexa e de alguma forma o que o Luís disse de sentir esse comprometimento, realmente interesse da outra parte em querer procurar um sítio para ficar, se vem para Lisboa ou se vem para Braga, o que é preferível hoje em dia para eles, portanto é muito importante e portanto para nós, acima de tudo, conseguirmos ter esta oferta do acompanhamento. Hoje não temos só um convidado, mas dois, Liliana Rodrigues e Luís Cachola. A Liliana é responsável pelo Departamento de Recursos Humanos na Trend for IT e já conta com mais de 10 anos de experiência na área. E o Luís é diretor executivo e está na Trend for IT desde que a empresa foi criada. Neste episódio vamos falar de estratégias de negócio nas contratações internacionais, desde os pacotes de realocação às métricas de sucesso. Este episódio é patrocinado por Hector the Headhunter. Se a tua empresa está a contratar, fala com o Hector. Ele vai apresentar-te os candidatos que realmente valham a pena o teu tempo. E se és um candidato que procura emprego, podes acessar hectorheadhunter.com, cria o teu perfil e fala com o Hector. Olá Liliana, olá Luís, bom dia, obrigada por terem aceito ter esta conversa comigo, obrigada pela confiança, fico mesmo muito feliz de vos ter aqui. Vou começar por ti Liliana, se me permites. Uhum. Sim. Gostava de saber como é que tu começaste na área de recursos humanos, há quanto tempo é que estás nesta área, o que é que te levou a seguir esta área? Olha, tenho que admitir que já conto com cerca de 10 anos na área de recursos humanos, Ok. mas a sensação que tenho é que parece que foi a semana passada e eu acho que pode ser estranho, mas eu acho que é um bom indicador. Também tenho que admitir que os recursos humanos não foram de todo a minha única opção. Tinha outras áreas de interesse quando pensava no mercado de trabalho, mas também tenho que dizer que uma vez tendo a oportunidade de trabalhar em recursos humanos, passou a ser a minha única escolha. Portanto, já conto realmente com estes 10 anos de RH e passei sempre por uma vertente generalista e pronto, e sem dúvida que tornou-se uma paixão em termos de trabalho que leva até aos dias de hoje. Sempre foi nesta área das tecnologias? Trabalhaste sempre em empresas relacionadas com isso? Não. As minhas duas últimas oportunidades, portanto, contando aqui com a Trend for IT, sim, mas a minha primeira experiência na área de RH foi na área de gestão de ativos. Portanto, algo diferente a este mundo das tecnologias. Obrigada, Liliana. Luís, tu atualmente és diretor executivo na Trend, é isso? Certo, isso Sim? mesmo. Como é que chegaste aqui? Podes contar-nos um pouco? Posso, olha, como é que eu cheguei aqui? Isto é uma área que eu já abracei dentro desta área da consultoria da IT há praticamente 10 anos. Antes já vinha aqui de uma outra área também e já com alguma responsabilidade na área de gestão. Não vou dizer que foi difícil chegar até aqui, deu aqui muitas noites mal dormidas, muito trabalho, muito crescimento. Comecei muito mais próximo daquilo que é o negócio, daquilo que é o contacto com os clientes, perceber onde é que estavam todas as suas necessidades e naturalmente fui crescendo dentro da Trend for IT, à medida que a empresa também crescia. Eu entrei nesta empresa quando foi a data inicial de fundação da empresa, em que éramos 4 pessoas e portanto neste momento são 70 pessoas e foi um crescimento em que passei aqui por diversas áreas dentro da área do negócio, desde começar
começar como Business Manager, Business Unit Manager, Uhum. Business Director, até chegar aqui aos dias de hoje. E hoje tenho aqui um papel muito mais estratégico naquilo que é a empresa, pensar no crescimento, pensar nos mercados para onde queremos direcionar, nas pessoas certas que necessitamos para chegar a esses mercados e, portanto, nunca deixei de estar ligado aqui ao terreno, continuo muito ligado ao terreno, porque também acho que é aí que todas as decisões fazem sentido e que é importante não deixar aqui esta parte Claro. e continuar aqui muito ligado ao terreno. Claro, claro, sim. Voltando aos recursos humanos, as empresas não veem a parte de recursos humanos todas da mesma forma. Eu gostava de saber onde é que a vossa empresa se enquadra no que toca a recursos humanos, como é que vocês veem esta posição, porque muitas empresas veem apenas como uma pessoa ou várias pessoas que estão ali a tratar de papéis, a preencher formulários, a falar com colaboradores. E há outras empresas que veem esta posição de uma forma muito mais estratégica. Uhum. Trabalham com a pessoa Uhum. dos recursos humanos de uma forma muito mais próxima. A pessoa é efetivamente incluída nas decisões que se tomam a nível da empresa. Portanto, eu gostava de saber, Luís, se calhar pergunto-te a ti, como é que tu vês a posição da Liliana como recursos humanos na Trend for IT? Onde é que se enquadra? Olha, para mim é muito simples. Para mim é impossível fazer crescer uma empresa como a Trend for IT sem haver aqui uma forte componente de estratégia dentro dos recursos humanos. Posso dizer que Uhum. nós fizemos recentemente o nosso 7º aniversário. Nós até há pouco tempo não teríamos aqui uma pessoa como a Liliana, ou seja, uma responsável de recursos humanos. Tivemos sempre muito mais focados em negócio e no início do ano passado, 2025, decidimos que era mesmo necessário ter aqui alguém que pensasse estrategicamente aquilo que é os recursos humanos. Tivemos bastante sorte na pessoa que encontramos. A Liliana tem sido aqui uma excelente profissional e, portanto, tem sido aqui como um braço direito para a nossa área de negócios, porque sem termos aqui um suporte muito grande a nível de recursos humanos, é muito difícil nós conseguirmos ter uma retenção num mercado que é muito dinâmico. Uhum. Portanto, a Liliana claramente está envolvida em todas as decisões, desde o início, naquilo que nós fazemos, e muitas vezes não é, ou seja, envolvida nas decisões a executar, não. Ela ajuda-me a decidir. Ela está aqui a decidir as decisões, para onde é que nós devemos ir e o que é que nós devemos fazer, e isso para dizer que neste primeiro ano que ela teve connosco e agora neste início de ano, temos conseguido ter aqui um feedback da equipa muito bom. E quando digo equipa interna, equipa de consultores, porque temos um acompanhamento muito perto com eles e achamos que isso é muito Uhum. importante nesta área. Nós preocupamos muito com aquilo que é o nosso maior ativo, que são os nossos colaboradores, e a Lilian tem sido muito importante e ajuda-nos muito a conseguirmos manter aqui uma taxa de retenção muito interessante para aquilo que é esta área de mercado. Eu sempre tive os exemplos de recursos humanos muito envolvidos naquilo que são as decisões da empresa e sempre achei que sem isso efetivamente não fazia sentido, porque tudo bem que dentro de uma empresa de consultoria de IT o que se pensa muito que é o principal é o negócio, e é, mas Claro. existem áreas de suporte, como os recursos humanos, que são mesmo muito importantes. Liliana, tu sentes isso? Sentes que efetivamente a tua opinião enquanto recursos humanos é importante dentro vamos supor, dentro da contratação internacional? Olha, assim, sem dúvida, portanto, aquilo que o Luís acabou de dizer, portanto, não são só palavras, portanto, na Uhum. prática eu consigo ver isso, sentir, portanto, toda a equipa trabalha, pronto, para conseguirmos realmente fazer a melhor contratação possível. Eu, quando entrei na Trend, o Luís disse bem, portanto, eu quando entrei que. Posso dizer que foi recentemente, portanto foi no início do ano passado e já encontrei uma área de outsourcing montada e bem estruturada nesse sentido, portanto voltada para a contratação internacional. Portanto o meu papel aqui, apesar de poder ter criado de alguma forma impacto, não senti que na contratação internacional viesse realmente ser uma mais-valia, ou melhor, que fosse
a mais-valia, porque já encontrei realmente uma estrutura muito direcionada para isso. Portanto, o que é muito bom, porque já todos tinham, toda a equipa, todas as figuras que estavam envolvidas neste processo, já tinham conhecimento para tratar do mesmo. Agora, sem dúvida que faço parte do processo, tenho a minha responsabilidade também de fazer com que o processo seja bem sucedido, para que, em termos burocráticos ou de condições extras ao processo, fazer com que o mesmo chegue a um bom resultado, portanto, consigamos então chegar à contratação. Como é que é na Trend o processo de contratação, Luís? Relativamente a pessoas de fora, vocês fazem algum tipo de publicidade, entre aspas, para atrair esse tipo de pessoas de fora ou acontece naturalmente? Sorina, eu dividia se calhar aqui em duas partes. Porquê? Porque quando a Trend Uhum. foi criada, considero que era muito mais fácil, também com tudo o que foi o crescimento, o que foi o boom de imigração que houve em Portugal, com algumas reticências que há também dentro desta área, era muito mais fácil. Nós tínhamos aqui uma área dedicada exclusivamente a contratar pessoas internacionalmente. Nós conseguimos contratar normalmente aqui as empresas muito focadas na área do Brasil, tudo por semelhante à cultura, mas nós não, nós conseguimos ir aqui a outros países, nós conseguimos ir a países como Marrocos, como Tunísia, como Egito, conseguimos trazer várias pessoas no início da empresa porque os processos eram mais fáceis, eram mais ágeis e os clientes estavam mais receptivos a essa mudança. Neste momento, também aquilo que nós notamos é que os clientes não estão tão receptivos aqui à mudança, ou seja, a aguardarem o tempo. E tanto os clientes até nos permitiam que as pessoas que já estavam em processo de visto começassem a trabalhar com eles antes de virem para Portugal. E o que era bom, porque também nos mitigava aqui o risco das pessoas que nós trazíamos, que nós contratávamos. Portanto, acho que hoje em dia é muito mais difícil. Hoje em dia são, salvo raras exceções, os clientes não nos permitem ter as pessoas a trabalhar remotamente do Brasil, querem as pessoas já em Portugal. Portanto, temos que ser muito mais pragmáticos naquilo que é as nossas contratações, os perfis que vamos abordar, e são perfis que sabemos que estamos a ter um investimento em que não vamos ter aqui uma rentabilidade a curto prazo, porque há o tempo de tratar do visto, de fazer todos os custos que nós temos associados a estas contratações, e portanto acredito que houve aqui um boom grande e acredito que não esteja tanto assim neste momento em termos de contratação, mas claramente nós continuamos a olhar muito aqui para o mercado internacional, mas agora mais de uma forma proativa. Estamos sempre a Ok. encontrar perfis que nós achemos que possam fazer bom fit, primeiramente com a nossa cultura e com aquilo que nós sabemos dos nossos clientes, para poder contratar esses perfis mesmo sem ter tipo projetos, e muitas vezes estamos aqui com investimentos de 6 meses, às vezes até um bocadinho mais, em que não temos aqui o perfil alocado a nenhum tipo de projeto, e é a forma que nós temos neste momento de contratar internacionalmente, ou seja, não contratamos já com a oportunidade em si, contratamos sim de forma proativa, sabendo que com um grande grau de certeza que essa oportunidade vai surgir. Antigamente vocês eram procurados por pessoas de fora, que havia muita gente a querer vir para cá Uhum. e todas as burocracias eram um pouco mais rápidas, não mais simples, mas eu acho que eram mais rápidas na altura. Havia vagas nos consulados e na altura no CEF Uhum. e hoje em dia já é muito mais difícil. E hoje em dia, então, vocês vão procurar as pessoas? Sim, mas também temos aqui, ou seja, também temos a nossa equipa de recrutamento a trabalhar, Sim. ou seja, a divulgar aquilo que são as nossas vagas de forma internacional e a falar com pessoas dentro desses países. Muitas pessoas também ainda vêm a falar connosco, ainda notamos muito, ainda somos muito abordados por pessoas que procuram aqui novos desafios em Portugal e que vêm de outros países, e nós estamos sempre dispostos a avaliar, porque nós somos aqui uma empresa que também já tivemos em simultâneo, uma empresa pequena, 10 nacionalidades a trabalhar em simultâneo dentro da nossa empresa, Uhum. e portanto Sim. somos aqui uma empresa com uma grande diversidade, e então estamos sempre à procura desse tipo de perfis. Vamos nós à procura e também sentimos que eles continuam a vir falar connosco e a procurar. Até porque temos bom feedback de pessoas que já trouxemos, já desaconteceu muitas pessoas que nós contratámos nos últimos tempos que vieram porque o amigo veio connosco e recomendou que era uma boa empresa para vir, Recomendação. e vieram Uhum. connosco depois para Portugal. Existem muitos grupos de WhatsApp, de Facebook, em que Uhum. efetivamente se recomendam as empresas. Também, calhar, há mais desconfiança por parte de algumas pessoas de virem trabalhar para uma empresa que não conhecem, não é? O Luís há pouco mencionou que vocês também têm um certo investimento quando se disponibilizam a trazer pessoas de fora, certo? Qual é esse investimento
investimento que a empresa está disposta a fazer, porque obviamente que há empresas que têm um pacote dedicado a pessoas de fora e que esse pacote inclui muita coisa, outras empresas não conseguem acompanhar isso, obviamente fazem de Uhum. acordo com as suas condições. Como é que é na Trend? Fazem um pacote de imigração para Sim. toda a gente igual? Vai variando caso a caso? Como é que Olha, funciona? nós tentamos ser muito equilibrados, ok? Aqui neste ponto. Nós queremos claramente ajudar naquilo que é o essencial, digo visto, onboarding, Uhum. às vezes até alguma ajuda inicial com o alojamento. O que acontece é que nós não queremos criar aqui uma dependência total, ok? Nós queremos que a pessoa também esteja comprometida com esta mudança. Isso é muito importante para nós, vermos que realmente estamos aliados, tanto nós como o candidato que quer vir trabalhar para Portugal tem que estar comprometido com essa mudança, tem que querer muito esta mudança e claro que nós estamos aqui dispostos também a ajudar e a fazer esse investimento. Mas claramente temos dois fatores aqui que sempre nós ajudamos, que é a parte do visto, a parte do onboarding, muitas vezes também aqui uma ajuda inicial com o alojamento e depois avaliamos caso a caso o que é que posso, às vezes já tivemos aqui casos de pagar passagens aéreas, tem muito a ver aqui também Uhum. com o tipo de caso, mas somos muito equilibrados e analisamos muito aqui ao detalhe aquilo que as pessoas também querem, o que é que procuram e também o nível de comprometimento que elas têm com a mudança e com a Trend for IT. Claro, sim, e faz todo o sentido. Eu aqui até iria acrescentar que, pronto, a Trend acaba por estar numa fase em que está a sair deste regime de pequena empresa. Portanto, Uhum. temos consciência que não temos ainda uma estrutura tão grande como se calhar têm outras empresas no mercado. No entanto, acho que uma das coisas que se calhar agora vai soar um bocadinho humanizado demais, mas é a oferta do acompanhamento, como o Luís estava a dizer, ou seja, acima de tudo nas nossas propostas, acho que conseguimos passar este esclarecimento, ou seja, sobre todo o processo, porque vir para Portugal, trabalhar para Portugal não é um processo assim tão simples. Sabemos que a questão burocrática é complexa Sim, e de alguma forma o que o Luís disse de sentir esse comprometimento, esse realmente interesse da outra parte em querer procurar um sítio para ficar, se vem para Lisboa ou se vem para Braga, o que é preferível hoje em dia para eles, portanto é muito importante e portanto para nós, acima de tudo, conseguirmos ter esta oferta do acompanhamento. Depois, como é óbvio, para a nossa dimensão, acho que conseguimos sim, ainda que condições financeiras ser muito competitivos, e também na parte da progressão profissional e mesmo da uhum. oferta também formativa que temos para as nossas pessoas. Quando dizes acompanhamento, estás a dizer que vocês os ajudam Uhum, a decidir para onde ir morar, dar algumas informações acerca de Portugal, acerca dos impostos, se calhar, não uhum, sei. É sim, esse tipo de sim. E informação, certo? aqui vou já falar da Talent Journey, que tem-nos ajudado nesse sentido, e Obrigada. portanto contamos muitas vezes contigo, mas é muito por aí, ou seja, conseguir Ok. prestar este acompanhamento, como é óbvio, indicamos sempre que o ideal é existir um contabilista ou um advogado que dê esse suporte direto à pessoa, mas como também já não somos nenhuns rookies, hoje em dia no mercado acabamos por já ter conhecimento suficiente para tornar todas as dúvidas pronto, em respostas e as pessoas terem efetivamente esse esclarecimento da nossa parte. Já vos aconteceu terem, vamos dizer, consultores a pedirem mais do que aquilo que vocês oferecem em termos deste tipo de apoio? Não a nível salarial, porque isso, claro que existem as negociações, Já. mas em termos de budget para Sim, claro acompanhamento que sim. migratório. Claro que já houve e Sim. temos que chegar aqui sempre a um consenso, temos que sempre entrar aqui num processo de negociação com os consultores. Isto também tem que ser, eu costumo dizer que isto, um negócio para ser bom tem que ser bom para ambas as partes, não pode ser só para uma. E nós aqui somos muito, muito atentos a esse ponto. Nós não queremos que seja bom só para nós queremos que seja bom para a pessoa, sabemos das dificuldades que é uma pessoa. Muitas vezes atravessar o Atlântico, fazer milhares de quilómetros, vir de outro país para uma nova vida sem ter uma estrutura por trás. Sabemos dessas dificuldades e, portanto, queremos que seja bom para as pessoas e claramente temos que chegar aqui numa uma negociação. Não podemos comprometer aquilo que é a Trend for IT, porque ao fim e ao cabo isto é um negócio e isto tem que correr bem, mas temos que olhar também para a outra parte. E isso para nós é muito importante,
e temos que garantir que a pessoa que vem confortável com as condições que nós estamos dispostos a apresentar, e umas vezes temos que ceder nós num ponto, outras vezes tem que ser eles, e acho que temos conseguido gerir bem essa situação. Vocês atualmente têm muita gente de fora a trabalhar com vocês? Pessoas fora do país que vivam em Pessoas Portugal, estrangeiras pessoas que estrangeiras, vocês sim. foram contratar, proativamente ou então encontraram aqui em Portugal? Porque também acontece muito haver aqui já Eu pessoas. diria que talvez, e a Lilian se calhar sabe melhor que eu, mas talvez 70% dessas pessoas são pessoas estrangeiras que nós temos a trabalhar connosco. Mais de 70%? metade, Sim, sim, eu diria que Uau! sim. sim. São pessoas que ultimamente grande parte nós já contratamos aqui em Portugal, mas são talvez 70% pessoas estrangeiras que trabalham connosco. Uau, parabéns. A diversidade e a inclusão, agora nas empresas é um tema cada vez mais falado. O facto de haver uma multiculturalidade dentro das empresas é um fator que contribui muito para o aumento desta métrica de diversidade e inclusão. Eu não sei até que nível é que é obrigatório dentro das empresas. É uma métrica que as empresas efetivamente devem cumprir. Como é que é na Trend? Eu acho que cria sempre impacto e impacto positivo. Eu Uhum. sempre estive habituada a empresas onde existia diversidade a nível cultural. Pronto, e aqui considerando diferentes nacionalidades acima de tudo. Na Trend, a grande surpresa foi perceber o número, porque efetivamente nós temos um número muito grande e muito bom, por isso mesmo, por ser grande, de pessoas com nacionalidade não portuguesa. Não é tanto uma amostra diversificada, porque não são assim tantas nacionalidades diferentes, mas o número é efetivamente muito grande. Portanto, estamos a falar de mais de metade das nossas pessoas são de nacionalidade não portuguesa. Nota-se no dia a dia, como é óbvio, em expressões, porque a língua portuguesa também acaba por ser um pouco transversal e acompanha nestas nacionalidades, mas nota-se muito em expressões, acrescenta muito valor em ter este contacto a nível cultural, que é diferente, não na sua totalidade, mas é ligeiramente diferente, e acaba por ser também um background por ele diferente, ou seja, não é que o diferente logo à partida seja bom, mas eu acho que na questão da inclusão e da diversidade acho que só temos realmente a somar em ter contacto com outras coisas que logo à partida nos são desconhecidas, pelo menos no nosso dia a dia. E isso tem-se visto muito nas equipas internas, ou neste Uhum. caso utilizando aqui o exemplo de uma equipa interna que nós temos aqui, em que realmente, não vou dizer 100% porque temos uma figura de nacionalidade portuguesa nesta equipa, de cerca de 10 pessoas, mas os restantes é de nacionalidade não portuguesa e é uma das equipas mais inovadoras que nós temos na empresa, só pelo simples facto de ser uma das equipas que está dedicada ao desenvolvimento tecnológico, portanto, e isso é muito bom. Por curiosidade, qual é a nacionalidade que tem mais? Nacionalidade brasileira. É muito comum. Luís, concordas com o que a Liliana está a dizer Concordo relativamente à claramente, diversidade? claramente, Sorina, e eu até se calhar digo mais, isto para nós é claramente um driver daquilo que é o negócio. E é muito simples, porque nós sabemos que quando há mais diversidade, há mais perspectivas. As pessoas olham para outro tipo de coisas que nós aqui se calhar não olhamos. Uhum. Resolvem problemas de forma diferente, adaptam-se melhor a outro tipo de clientes, e portanto isso é muito importante também para nós, e claramente é aqui algo que nos dirige aquilo que é o nosso negócio, e também nós chegarmos aqui até onde é que estamos hoje. E também no dia a dia. Isto nota-se bastante, toda a forma como nós nos comunicamos, a flexibilidade, a abertura a novas formas de trabalhar. Claramente acho que isso nos tornou uma melhor empresa. Acho que conseguimos ter outro tipo de visões que não teríamos quando esta empresa foi criada. Portanto, é muito importante essa questão da diversidade e inclusão para Sim. nós. Quando olhas para trás, 1 ano, 2 anos, como é que tu vês que aquelas contratações foram efetivamente bem-sucedidas? Para mim é muito simples. Há aqui três fatores muito importantes para ver se uma contratação é bem sucedida. A primeira é quando a pessoa chega a Portugal, ou seja, falando de pessoas que contratamos nacionalmente, quando chega a Portugal, se temos projeto para ele, e depois se o cliente e o projeto estão satisfeitos com essa pessoa, se a pessoa se integrou, não só no cliente, mas no país, na nossa cultura, na Trend for IT em si, isso para nós é muito importante. E se a pessoa continua connosco passado 12 meses? Se a pessoa continua connosco passado 12 meses, mostra que realmente a pessoa está comprometida, a pessoa está connosco, e estes três fatores alinhados garantem-nos que foi uma boa contratação para Sim. nós. Liliana, achas que é isso? Que métricas é que utilizas também? Uhum.
Estás Sim. alinhada? Sim, Sim. sem dúvida. É assim, aqui acho que é um pouco mais difícil de conseguir ter um ROI, não é? Para conseguir Sim. medir realmente o impacto e o sucesso que temos neste investimento de contratar lá fora. Mas vai muito no seguimento daquilo que o Luís acabou de dizer. Eu acho que é olharmos para o tempo de antiguidade da pessoa, ou seja, a pessoa está há quanto tempo na empresa. Portanto, isso logo à partida quer dizer que, à partida, o feedback da chefia barra cliente há de ser bom, e depois os níveis de produção também, por si só, havemos de considerá-los que também são bons. Portanto, eu acho que é um bocadinho por aqui, estes Uhum. indicadores que conseguimos medir esse impacto, esse sucesso de um investimento, e se calhar, pronto, aqui os nossos números poderão falar por melhor do que nós acabamos por ter uma antiguidade dentro desta área de negócio em que se pressupõe logo à partida a internalização ao final de 12 meses, e temos uma média de antiguidade que é quase de 3 anos. Portanto, acho que é muito positivo logo à partida ter este fator que no início das nossas contratações já está como premissa. E depois é o facto de também termos o nosso processo de avaliação montado e aí percebermos que também temos uma média que acho que é muito positiva e que também faz todo o sentido aqui partilhar, que é uma avaliação de nível até 10, termos uma média de nível 8 na escala de 10. Portanto, eu acho que também é muito, muito positivo e acho que é através daqui, sobretudo, conseguimos, estas métricas, conseguimos medir este impacto e do sucesso que temos vindo a ter com as contratações internacionais. Uhum. Tenho uma curiosidade relativamente à diferença entre talentos locais e talentos internacionais. Vocês verificam uma maior rotatividade relativamente aos talentos internacionais do que aos locais? Porque quando eles chegam a Portugal, eu não sei se eles chegam com a intenção de ficar nesta empresa Sim. para sempre, não é? Porque muitas vezes pode ser, eu estou a dizer isto, mas eu não sei se é assim, é uma pergunta. Muitas vezes podem chegar, podem ver a empresa que os contratou inicialmente como uma porta de entrada, entre aspas, Uhum. para depois irem ver outras opções dentro do mercado português. Isso, Sim. vocês sentem que isso Sim, isso acontece, acontece? acontece com alguns casos, mas isso é um negócio. É um negócio a funcionar, é um risco, que nós já o sabemos, é um risco que sabemos que nós corremos e que o assumimos. Felizmente, nem todas as pessoas que nós trouxemos foi assim. Tivemos alguns casos em que isso aconteceu, mas são casos que estão planeados por nós, ou seja, estão preparados, já sabemos que vai Uhum. acontecer isso, portanto, temos que estar aqui alinhados internamente e garantir que somos capazes de rapidamente dar resposta no caso ao cliente, que pode ficar sem um determinado perfil que é muito importante para as suas equipas, e nós aí acho que temos um bom trabalho. Temos uma boa equipa por trás que ajuda a que esse risco seja aqui mitigado. Não é que ele não aconteça, acontece, mas conseguimos rapidamente dar aqui resposta. Mas relativamente a essa diferença, não há diferença, Eu tanto os diria que portugueses sim, pode como os. haver diferença relativamente Ou aqui, há? se calhar tenderia a dizer que sim, mas há de tudo. Isto aqui acho que temos que ver, é uma área muito específica, é uma área muito dinâmica, é uma área que acho que temos que analisar aqui muito caso a caso, Claro. porque acontece tudo, acontece com pessoas nacionais, acontece com pessoas internacionais, tens ótimos exemplos, nós temos ótimos exemplos na nossa equipa de pessoas brasileiras que são excelentes profissionais, são 5 estrelas como pessoas, são muito comprometidos connosco, e temos outros que não tanto. O mesmo acontece com nacionais. Portanto, aqui acho que nós temos muito que olhar para aquilo que é a pessoa individualmente e não por uma big picture, porque isto é muito, muito, muito dinâmico e uma pessoa é assim, não quer Uhum. dizer que a outra, ser do mesmo país, é não. Nós temos aqui vários tipos de exemplos e, portanto, temos sempre gerido da melhor forma e claramente que em todos os lados vai haver um pouco de tudo. Quando começaste nesta área das tecnologias, já havia contratação internacional? Na minha área, não, porque quando eu entrei aqui na Trend for IT, como eu disse, a empresa estava na sua fase inicial, não tinha ninguém, não Sim. tinha equipa, portanto foi logo uma estratégia que nós adotámos, foi ir para a contratação internacional. Ah, ok. Começámos logo com a contratação
no Brasil, porque era aquilo que estava aí, foi antes da pandemia, era o que estava aí o boom dessa contratação, e continuámos muito na contratação de países francófonos, como Uhum. Marrocos, Tunísia, porque tínhamos aqui clientes que nos exigiam esse tipo de perfis, e portanto foi logo aqui uma estratégia que nós tivemos, também de entrar nestes países. Portanto, claramente foi uma estratégia que foi muito importante para nós, foi muito importante para o nosso crescimento, foi delineada também por nós enquanto Trend for IT e enquanto crescemos. E se não fosse esta estratégia internacional, certamente que hoje nós estaríamos onde estamos. Eu tinha um pouco essa ideia, porque eu já trabalhei com a Trend for Uhum. IT praticamente desde o início, na altura, no início, acompanhei um pouco isso, tinha um pouco essa noção, pois realmente houve uma reviravolta aqui na imigração e nas políticas migratórias em Portugal. Eu acredito que agora esteja a ser um bocadinho mais desafiador para Muito as mais. empresas. Qual é que é a vossa percepção enquanto empresa que contrata pessoas de fora? Vocês alguma vez têm esta ideia de, epá, se calhar agora temos que parar aqui um bocadinho nisto, porque vai ser muito mais difícil alocarmos pessoas nos clientes com estes tempos de espera, com todas estas burocracias, com todas estas instabilidades. O que é que os vossos clientes dizem sobre isto? Sim, claramente abrandou. Nós abrandámos aqui muita contratação internacional muito por esse ponto, nos últimos anos para cá, porque eu arrisco-me a dizer que nos inícios da Trend for IT nós contratávamos muito mais internacionalmente do que aqui em Portugal. Hoje em dia já não. Continuamos a contratar muitas pessoas de nacionalidade estrangeira, mas que já estejam em Portugal, que já trabalhem em Portugal, que já estejam aqui há alguns anos, porque ficou mais difícil os clientes esperarem, terem aqui um tempo de espera muitas vezes superior a 6 meses para que as pessoas venham. Aquilo que nós continuamos a fazer, e de forma muito, muito estratégica, é, como eu já referi, contratar pessoas que nós achamos que são grandes mais-valias. Nós fazemos todo esse investimento, trazemos a pessoa para Portugal e temos a certeza que em 1, 2, 3 meses temos um projeto para essa pessoa. Até porque Uhum. agora temos uma equipe interna, que foi criada no final do ano passado, onde entramos aqui numa nova área de negócio de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento interno, e estamos aí com projetos bastante interessantes. Temos sempre aqui esta área que também é aqui um suporte, e claramente temos sempre projetos e trabalho para pessoas que trazemos da área internacional. E do outro lado, os consultores que vêm de fora, Liliana, se calhar é mais adequada para ti. Como é que se gera as expectativas deles? Porque eles também sabem que atualmente Portugal está a passar por uma fase na imigração que acrescenta burocracias e existem muitas notícias a serem faladas sobre uma imigração mais restrita. Como é que os vossos consultores, candidatos, demonstram essas preocupações? Como é que vocês gerem as expectativas deles? É muito por aí, ou seja, é uma forte capacidade de gerir expectativas, porque quando estamos a falar de candidatos, é conseguirmos realmente perceber o quão informados eles estão, o quão interessados efetivamente eles estão, e partir desse ponto para conseguirmos perceber que tipo de processo também vamos aqui encontrar. Ou seja, tem documentação, não tem documentação, e perceber efetivamente também do nosso lado, para as nossas vagas e para os nossos clientes, quando assim é o caso, quanto tempo também é que uma coisa e outra vai demorar, porque temos que conciliar tudo. Portanto, não só. Por isso é que a gestão de expectativas é realmente muito importante no processo todo, porque temos que gerir as expectativas não só deles, mas também as nossas. E depois, quando estamos a falar de trabalhadores, portanto, pessoas que já estão connosco e estão em situação ainda de regularização, volta a ser também um trabalho de expectativa muito grande, porque é a vida das pessoas, é algo que as pessoas sentem que, se não forem bem-sucedidas, vão mudar totalmente a sua vida, porque se calhar vão ter que sair do país, e nós precisamos, enquanto empresa, daquelas pessoas, mas também queremos gerir a melhor forma os processos, para ser também bom para a pessoa. Portanto, eu acho que é realmente essencial uma boa gestão de expectativas. E se é difícil, mas a verdade é que temos alguns casos, e atualmente até temos alguns casos em que estão ainda a ser geridos desta forma, quase que com pinças, porque não temos ainda decisões finais do lado da AIMA, mas estamos a fazer de tudo
para que do outro lado a pessoa esteja 100% confortável e a Trend também confortável com o processo, porque o que queremos é chegar à conclusão dos processos da melhor forma possível. Portanto, volto a dizer, é uma grande capacidade de gestão de expectativas, Uhum. todos os envolvidos, seja a área de RH, seja a chefia, seja o business manager, terem noção exatamente do processo, estarmos todos informados e conseguirmos também em conjunto transmitir todo o tipo de esclarecimento junto da pessoa. Deixem-me Uhum. só aqui acrescentar, porque acho que é muito importante, e isto para Sim. nós nós utilizamos muito isto aqui ou seja, contratar internacionalmente não é só contratar. É necessário garantirmos que integramos a pessoa, que acompanhamos, que garantimos o sucesso da pessoa em Portugal, e isso para nós é muito, muito importante e claramente aqui com a Liliana à cabeça a dar todo esse suporte a essas pessoas, nós queremos que realmente as pessoas se sintam como se estivessem em casa. Portanto, para nós a contratação não acaba no momento em que contratamos, não. Aí é que começam os grandes desafios, porque é garantir que as pessoas se sentem bem, que as pessoas têm tudo aquilo que é necessário. Muitas vezes há alguns problemas com a AIMA, com todas essas questões, e nós estamos aqui mesmo para dar todo o suporte e todo o apoio a essas pessoas e garantir todo o sucesso delas, porque o sucesso delas é o sucesso da Trend for IT. Isso é muito, muito importante, ser também percepcionado pela outra parte, porque pronto, eu como trabalho com isto, eu tenho às vezes talentos, não é? Pessoas que estão neste processo com a AIMA e que quando acontece algum problema, quando, por exemplo, têm que renovar o título de residência e não estão a conseguir, ou então o visto deles expirou e, entretanto, não conseguiram agendamento na AIMA, que eu sei que são também problemas que vocês estão a Uhum. passar por isso. Muitas vezes a preocupação deles é: ok, se calhar vou ter que voltar para o meu país, ou então será que vou continuar a ter emprego? Será que a minha empresa está a perceber que não é minha culpa por eu estar assim nesta situação? Eu já ouvi algo, e até foi recente, algumas pessoas a expressarem essa preocupação. É legítimo as pessoas pensarem isso, faz Claro. parte e as pessoas querem sentir também confortáveis e nós trabalhamos que as pessoas se sintam o máximo confortáveis possíveis, porque sabemos que às vezes é difícil, sabemos que isto são questões que mexem com as pessoas, não é? A pessoa não ter aqui o título de residência expira, sabemos que as renovações muitas vezes estão a demorar muito tempo, isso também cria aqui muita ansiedade, digamos assim, à pessoa, e às vezes até pode afetar a sua performance, não é que esteja a acontecer, não. E portanto nós queremos dar todo esse apoio à pessoa, queremos tranquilizar a pessoa, queremos pôr à disposição dela todas as ferramentas que nós temos para que a pessoa possa rapidamente resolver o problema e sempre aqui com a nossa ajuda. Ia só acrescentar, Sorina, que Claro. felizmente na Trend, eu acho que como conseguimos criar realmente uma relação próxima e eficiente com as nossas pessoas, mesmo quando se dão este tipo de problemas que não são culpa da pessoa ou da empresa, eu acho que temos, como existe realmente esta abertura, as pessoas vêm falar connosco sobre os temas. Olha, tive esta situação de rejeição ou tive esta situação de agendamento em particular e falamos de forma muito aberta para conseguir todos chegar a uma conclusão e escolher o melhor caminho para aquela pessoa. Portanto, os temas existem, a parte burocrática é muito complexa de vir trabalhar para Portugal, mas sem dúvida que na Trend esta relação que nós temos com as nossas pessoas faz com que os processos, mesmo os mais complicados, consigam ser tratados da melhor forma e chegar a uma conclusão que seja boa para todas as partes. Isso é o mais importante. Há muitas empresas multinacionais em Portugal que não se regem exatamente desta forma, por motivos de compliance, eu acho, em que um talento fica naquela área mais cinzenta em que o título expirou, mas ele continua a estar regular por, enfim, decretos de lei que existem, que estendem a validade dos vistos, mas que nessas empresas esses decretos de lei não valem muito. Se o visto não estiver efetivamente válido, as regras de compliance, como são tão rígidas, não permitem que as pessoas continuem na empresa muitas vezes. Então, muitas vezes está mesmo em risco a continuação delas na empresa. E pronto, nós em Portugal temos um bocadinho esse lado também. Claro que a maioria das empresas, a maioria
do tecido empresarial português não é assim, porque são empresas mais pequenas, portanto que eu acho que aí também conseguem uma relação com o colaborador diferente e é dessa relação com o colaborador que também surge esse entendimento, essa gestão de expectativas entre todas as partes. Não acontece assim com todas as empresas e eu acho muito bom que vocês tenham essa linha de pensamento, de os ajudar, porque eles já têm tantas preocupações. Uma pessoa que é imigrante, que vai para outro país, já tem tantas outras coisas para se preocupar, que essa parte, se puder ser um pouco amenizada pela empresa, eu acho que eles ficam muito mais confortáveis. Sem dúvida. Pronto, a nossa conversa está a chegar ao fim. O que eu gostava também de vos perguntar relativamente a alguns conselhos que vocês pudessem dar a pessoas que estão a iniciar processos de contratação internacional neste momento. Gostava que fosse direcionado para recursos Uhum. humanos, se calhar mais júniores, que estão a iniciar esta viagem pela contratação internacional. Sem dúvida que munirem-se de o máximo de informação possível. Eu acho que a experiência e o tempo vão ajudar estes profissionais, a receber este tipo de processos que, mais uma vez, vamos ter que dizer, é complexo. Portanto, trazer alguém de fora para trabalhar em Portugal, acarreta muita coisa. Vou voltar a falar da parte burocrática, porque, sobretudo, é isso que acaba por ser hoje em dia também o obstáculo dos maiores que nós temos em Portugal. Por isso, eu acho que conseguir alguém numa fase inicial ter um apoio, e aqui vou dizer e vou falar da Talent Journey, se tiverem um apoio de alguém nesse sentido, já é uma grande ajuda. E depois, mais uma vez, a experiência e o tempo vai ditar, vai fazer com que as pessoas sintam que, ok, as coisas vão mudando, porque vão, e temos, no nosso país, temos tido legislações novas e ajustes aos processos, mas isso vai sendo depois muito mais fácil à medida que as pessoas vão trabalhando com estes processos. Portanto, eu diria que sim, sem dúvida, contratação internacional deve ser, sem dúvida, uma aposta, como é óbvio para a nossa área relacionada com consultoria de tecnologia. É muito normal, muito natural, mas eu diria que faz todo o sentido também para outras áreas de atuação no mercado e o mais que posso dizer para um profissional que está a ter este primeiro contacto é que não se assuste, nunca dê um passo atrás, ou se for para dar um passo atrás, que seja logo a seguir para dar dois à frente, porque pode realmente encontrar-se um processo complexo, mas eu acho que vai ter a médio, longo prazo, muito mais proveito se fizer esta aposta na contratação internacional. Luís, queres acrescentar alguma coisa? Queres deixar uma mensagem também? Sim, olha, é mesmo isso que a Liliana disse. É um desafio grande, contratação Uhum. internacional. É necessário ter aqui uma boa estrutura, uma estrutura sólida que tenha vontade deste tipo de processos, porque há aqui uma grande complexidade em muitos desses processos. Como a Liliana disse, é importante ter aqui o apoio de uma empresa como a Talent Journey, que também nos tem aqui ajudado bastante, e acredito que um dos pontos de muitos que a Trend for IT é bem vista no mercado é no apoio que dá a todos os seus colaboradores e, no caso, quem vem de fora também, todo o suporte e toda a ajuda que nós damos a essas pessoas, e isso no final do dia faz a diferença. Muito obrigada aos dois, Obrigado, nós, Liliana, querida. Luís, muito obrigada por Obrigada. terem disponibilidade para terem esta conversa. Eu acho que são sempre conversas muito importantes para se terem, embora se fale muito sobre imigração, não se fala assim tanto sobre o outro lado, que são as empresas que contratam as Uhum. pessoas de fora, e eu acho, e vou continuar a ter este tipo de conversas, e muito Boa. obrigada por terem participado. E fazes muito Gostei bem. muito de falar com vocês. Obrigado, Serena. Nós também, Sarina. Nós Muito também. Muito Sim, obrigada. obrigado. obrigada.